Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi formulado pela doutora Juliana e dizer que é uma grande satisfação estar aqui com os senhores e senhoras para apresentar, para tirar as dúvidas dos senhores. Muitos de vocês que estão iniciando agora na carreira, do Conselho Tutelar. Já tem alguns aqui que eu estou vendo que já são conhecidos nossos, já participaram de capacitações. E eu espero contribuir, de alguma forma, com essa minha palestra, para quando os senhores e senhoras se depararem com casos de trabalho infantil. Então, eu estou aqui à disposição também para tirar quaisquer dúvidas dos senhores. Só informando que, juntamente com o material que a doutora Juliana vai encaminhar, os senhores receberão um PDF com esse manual de atuação do Conselho Tutelar, que foi produzido pelo Ministério Público do Trabalho, está atualizado. Como eu não tenho a versão impressa, os senhores receberão em PDF, certo? Para que os senhores possam imprimir, que é muito importante que o Conselho Tutelar possua esse manual lá na sede do Conselho. Tá? Depois eu vou até explicar por que a importância de vocês imprimirem esse manual. Bem, meu nome é Maria Edilene, eu sou procuradora do Trabalho, e aqui do Ministério Público do Trabalho, atuo aqui na sede, e também sou coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e à exploração do trabalho do adolescente no âmbito do MPT, e atualmente estou na coordenação estadual do Fórum de Aprendizagem aqui da Paraíba. Bem, eu acho que eu não assisti a palestra da manhã, mas creio que o artigo 227 da Constituição é um artigo que vem, inclusive, reproduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. É o princípio maior que nós temos aqui da proteção integral, previsto no artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, todos os direitos fundamentais que estão aí descritos: vida, saúde, alimentação, eu grifei educação. Lá na frente falei também na questão da profissionalização. E esse artigo aí, ele elenca aquela série de direitos fundamentais que devem ser garantidos às nossas crianças, adolescentes e jovens, com absoluta prioridade. Bem, vamos definir aqui o que, para o direito brasileiro, o que é trabalho infantil. Então, trabalho infantil é toda e qualquer forma de atividade econômica e ou de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remunerada ou não, exercida. Vixe, Maria. Desculpem aí. É porque eu não sei nem para onde é que aponta. Pronto. Exercida por crianças e adolescentes que estão abaixo da idade mínima para entrada no mercado de trabalho. Então, aqui eu estou só dizendo, estou só definindo o que é trabalho infantil. Depois eu vou mostrar aqui para os senhores e senhoras todas as faixas etárias, quando é que o trabalho é permitido, quando é que ele é proibido, em que situações ele é permitido e em que situações ele é proibido. Certo? Então, vejam aí que qualquer tipo de atividade econômica, pode ser de sobrevivência ou não, com remuneração ou sem remuneração. Tá? Então, vamos ver as faixas etárias aqui no Brasil, relativamente ao trabalho infanto-juvenil. Então, o trabalho no Brasil é proibido, totalmente proibido, para qualquer pessoa menor de 14 anos de idade. Certo? Qualquer pessoa menor de 14 anos de idade, o trabalho é totalmente proibido. Entre 14 e 16 anos, o adolescente ele pode trabalhar, mas só na condição de aprendiz.
Lá naquele manual, vocês terão informações também sobre a aprendizagem. É porque é muita informação, eu não teria como esmiuçar aqui. Se eu fosse dar uma palestra sobre aprendizagem, levaria mais umas 2 horas. Tá? Então, mas a aprendizagem, ela vai dos 14 até os 24 anos incompletos. É um contrato de trabalho especial, previsto na CLT, com todas as garantias do direito trabalhista brasileiro. Bem, o trabalho, a idade mínima para se trabalhar no Brasil é 16 anos em condições normais de trabalho. O que são condições normais? São condições que não sejam insalubres, perigosas, penosas, noturnas, que vai das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, que sejam prejudiciais ou que impeçam a frequência à escola, prejudiciais à formação e desenvolvimento físico, moral, psicológico ou intelectual, e toda e qualquer atividade constante da lista das piores formas de trabalho infantil. Então, todos esses tipos aí, eles são proibidos para menores de 18 anos. Né? Atividades perigosas, noturnas, insalubres, todas essas outras aí, só após os 18 anos de idade. Certo? A lista das piores formas de trabalho infantil, ela foi publicada por esse decreto 6481 no dia 12 de junho de 2008, foi em homenagem ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esse decreto ele regulamenta a Convenção 182 da OIT, que trata das piores formas de trabalho infantil. E naquele manual vocês têm a listagem das piores formas de trabalho infantil, certo? São mais de 89 formas. Então, aqui vamos ver aqui só a título de exemplo quais as principais formas ou tipos de trabalho infantil, certo? A gente vai ver ali exploração sexual comercial, a gente vai ver trabalho na catação de lixo, a gente vai ver, trabalho doméstico. Trabalho doméstico foi inserido na lista das piores formas, como uma das piores formas de trabalho infantil. Então, o trabalho doméstico no Brasil só é permitido para maiores de 18 anos. Tá? Então, todas essas formas de trabalho aí, como trabalho em agricultura familiar, exploração sexual comercial, tráfico de entorpecentes, catação de lixo, guardador de carros. Pequeno comércio é o trabalhador informal urbano. Construção civil informal, feiras livres, panfletagem. Quando tem TIP ali, é trabalho infantil proibido. Significa que é proibido para menores de 18 anos. Então, naquele manual, vocês vão ter acesso a todas as formas, são muitas as formas. Trabalho, por exemplo, no fumo, no sisal, na cultura do abacaxi, então, na construção civil pesada, são muitas as formas. Vamos lá. Juliana, por favor. Bem, gente, é uma coisa importante que eu coloquei para nós refletirmos, né? Por que ainda romantizamos e naturalizamos o trabalho infantil? O Brasil é um país marcado pela extrema desigualdade social. E o trabalho ele é visto como a única forma de sair da pobreza. No entanto, essa ideia não poderia ser mais enganosa. O trabalho precoce, desvinculado de uma formação profissional e precarizante, somente agrava o ciclo de pobreza. O que a gente percebe é que a criança trabalhadora de hoje é o desempregado de amanhã. Essa é a nossa realidade social. Países como a Coreia do Sul saíram de situações parecidas com a do Brasil por meio do incentivo à educação. Em 68, a renda per capita da Coreia do Sul era a metade do Brasil. Atualmente, é 3 vezes maior. Então, a gente pode perceber que a crença de que somente o trabalho duro é capaz de mudar o curso da vida de uma pessoa é um discurso seletivo com destinatários certos, os pobres e marginalizados. Em geral, as pessoas que possuem meios de sustentarem a si e a sua família entendem que a prioridade para crianças e adolescentes deve ser o quê? O estudo. Essas pessoas sequer cogitam que para seus filhos vale a máxima, é melhor trabalhar do que roubar. E por que isso acontece? Né? Por que para algumas crianças e adolescentes isso não é sequer cogitado? Então, se nós pegarmos uma família mais abastada, ela jamais vai cogitar, por exemplo, de colocar o seu filho para
empurrar um carrinho de melancia numa feira livre. Ela vai colocar no inglês, ela vai colocar no esporte, ela vai dar oportunidade para que aquela criança desenvolva todas as suas potencialidades. Né? Então, a principal explicação para essa realidade está no fato de que, para algumas crianças, nós temos alternativas. Nós temos educação, nós temos comida, né? Nós temos esporte, saúde, lazer, etc. E quando falta tudo isso, aceitar o trabalho infantil é o melhor caminho? Caminho? Claro que não. Então, qual o papel dos conselhos tutelares no combate ao trabalho infantil? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele definiu as principais atribuições do Conselho Tutelar, estão lá elencadas no artigo 131, né? Eu chamo a atenção aqui que quando o artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. E a gente vai ver aqui que, na nossa lei, nós temos o direito ao não trabalho e o direito ao trabalho protegido. Tá? Então, em relação ao trabalho, o próprio Estatuto, ele define as possibilidades de trabalho para os adolescentes e o não trabalho para as crianças. Tá certo? Então, nós podemos concluir que aos conselheiros tutelares cabe velar para que os direitos ao não trabalho e ao trabalho protegido sejam devidamente observados, seja quem for o tomador desses serviços. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o responsável legal, pode ser um empregador, um empresário, não interessa. Bem, e o artigo 98, né, ele fala que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, que podem ser os empregadores ou os tomadores de serviço, pode ser por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, que, como eu falei também, podem ser eles os tomadores ou exploradores. E no artigo 136, eu queria chamar a atenção lá para o inciso 4º, que fala o seguinte, que são atribuições do Conselho Tutelar, né? Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Trabalho infantil é uma infração administrativa, podemos enquadrar aí dentro, certo? Então, mais uma reflexão para os senhores tomem, assim, se conscientizem da grande importância do papel que os senhores exercem, né, nas comunidades, na nossa sociedade e no Estado. Então, os conselhos tutelares, eles têm papel fundamental e posição estratégica para o combate à exploração de crianças e adolescentes. São os conselhos tutelares que estão imersos na comunidade, né, e que são capazes de identificar os casos de exploração do trabalho infanto-juvenil. E essa identificação ela é imprescindível para quê? Para que as políticas públicas sejam efetivamente implementadas, devidamente implementadas. Então, são os conselheiros tutelares que representam o Estado e a possibilidade de auxílio para muitas famílias. É ao Conselho Tutelar a quem muitas famílias recorrem quando se sentem desamparadas pelos serviços estatais. Então, gente, é por isso que os conselheiros devem ser capazes de se incomodar com todas as violações à infância, em especial com aquelas que têm ampla aceitação cultural, como é o caso da aplicação de castigos físicos e trabalho infantil. Infelizmente, a nossa sociedade ainda aceita com muita naturalidade a questão do trabalho infantil. Então, quando o trabalho infantil se torna imprescindível para a manutenção da família, ou seja, a família deve ser amparada e os pais devem ser encaminhados para programas de distribuição de renda e qualificação profissional. O adolescente em situação de trabalho proibido deve ser encaminhado para programas que incentivem o trabalho protegido, como, por exemplo, os programas de aprendizagem profissional. Quais são as entidades hoje que lidam com aprendizagem profissional? Todo o Sistema S,
que vocês devem conhecer pelo nome de Senai, Senac, Senar, Sescop, Senat, são todos aqueles serviços nacionais de aprendizagem. Além do Sistema S, nós temos algumas entidades sem fins lucrativos que também lidam com a aprendizagem profissional, que é para onde vocês devem encaminhar os adolescentes encontrados em situação de trabalho proibido. No caso, por exemplo, nós temos aqui o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, temos o IEL, que faz parte da FIEP, temos a Casa Pequena Davi, temos o projeto Beira da Linha no Alto do Mateus, temos diversas entidades que vocês podem identificar até no Google, né? Bem, alguns prejuízos físicos, morais e sociais, que eu coloquei aqui de forma exemplificadamente para vocês, tomarem conhecimento e até alertarem, esclarecerem aos pais sobre os perigos trazidos e as sequelas que podem ser trazidas pelo trabalho infantil. Os prejuízos físicos, maior chance de acidentes, inclusive propensos a mutilações e morte, propensão a dores musculares, deformações ósseas, problemas no crescimento, com maior chance de desenvolvimento de doenças decorrentes do trabalho, apresentação precoce de problemas decorrentes da fadiga, dores de cabeça, coluna, insônia, etc. Os prejuízos morais, sofrimento, sensação de abandono, de indiferença, baixa autoestima, perda de referência de identificação, sujeição a abuso moral e sexual, desenvolvimento de transtornos de ansiedade, prejuízos sociais, atraso e evasão escolar, porque a criança que trabalha, ela não tem motivação para estudar. Quando ela vai estudar, ela está muito cansada. O rendimento escolar das crianças que trabalham, geralmente, é muito baixo. Futura inserção desqualificada no mercado de trabalho, dificuldade na vivência das experiências da infância, porque ele pulou aquela etapa do brincar, né, do estudar, de fazer esporte, de desenvolver habilidades culturais, porque a fase da infância ela foi perdida. Ela foi perdida porque ela foi roubada pelo trabalho infantil, né? Marginalização, dificuldade de superação de barreiras sociais, perpetuação do ciclo da pobreza e da miséria. Ou seja, como aquilo que eu falei, né? A criança trabalhadora de hoje, a desempregada de amanhã. Futuro pai, né, desempregado de amanhã. Então, a gente tem que romper esse ciclo. Bem, coloquei aqui também vocês vão ter isso lá no manual de vocês, sobre o relatório de inspeção do Conselho Tutelar, que é muito importante esse relatório para o Ministério Público do Trabalho. Primeiro, ele é uma peça fundamental, né, de diálogo entre MPT e Conselho Tutelar. E nós do MPT, estamos aptos a receber qualquer denúncia relativa à exploração do trabalho infantil ou qualquer irregularidade quanto ao trabalho do adolescente. Certo? Se for trabalho infantil ou irregularidade no trabalho adolescente, podem mandar as denúncias para o Ministério Público e o Ministério Público vai dar os devidos encaminhamentos. Eu coloquei aqui pontos relevantes do relatório, né, que também vai estar lá no manual. Primeiro, se for uma empresa, pode ser uma pessoa física, não interessa, pode ser o pai, a mãe, mas se vocês identificarem quem está fazendo a exploração, cometendo a exploração do trabalho infantil, é importante o quê? O maior número de detalhes nesse relatório. Se tiver empresa, o nome dela, se não tiver o nome da pessoa jurídica, pode ser um nome de fantasia, o endereço, que tipo de atividade, se é madeireira, se é construção civil, se é comércio, se é indústria. Se conseguir telefone, o máximo de dados que vocês puderem conseguir. Se nada disso vocês conseguirem, se for uma coisa de muito difícil acesso, até um mapa de localização, vocês podem anexar no relatório, que nós chegamos até lá. Certo? Desde, obviamente, que tenha alguma referência, né, para que nós podemos ter acesso ao local. E o fato. É muito importante que o relatório traga de forma clara o fato, ou seja, o adolescente de nome tal, estava trabalhando na função tal, durante tantas horas, em quantos dias, todo tipo de informação que vocês puderem trazer, o maior número de detalhes, melhor. Né? Se puder também, principalmente, identificar também o quê?
a criança ou o adolescente envolvido naquela atividade, né? Então, é muito importante que traga o nome completo, que traga data de nascimento, o nome dos pais, ou seja, toda a qualificação daquela criança ou daquele adolescente, né? Se o horário de trabalho, se tem intervalo, se não tem, o que é que faz, qual a função que está exercendo, se estuda, se não estuda, se tem carteira de trabalho ou não, se já sofreu algum tipo de acidente. Porque tudo isso pode ser, vocês podem investigar, vocês podem chegar e perguntar, né? Averiguar se realmente isso está acontecendo e nos trazer e nos encaminhar para que nós possamos tomar as medidas necessárias, o maior número de informações possíveis. Bem, eu coloquei essas figuras aí, essas imagens, só para que nós possamos perceber, né? Eu botei assim, qual é a diferença. Vejam que as imagens, elas falam por si só, né? Não precisa nem eu falar aqui para vocês, porque dá para ver a diferença da figura da imagem da esquerda, uma criança trabalhando na roça, ali tem um trator atrás dela, não é isso? E aqui uma criança brincando, né? Em cima de um tratorzinho, né? A diferença é bem grande. Aqui nós vemos uma situação do trabalho informal urbano, que é o trabalho nas praias, muito presente na cidade de João Pessoa, na cidade de Cabedelo, nas cidades litorâneas, aqui não só do nosso estado, como no Brasil todo, né? Você está vendo ali uma criança vendendo picolé, e no outro lado temos vendo a figura que a gente quer ver, né? De uma criança brincando lá na praia, né? Aí uma outra situação muito triste, né? Nós ainda temos algumas denúncias, são mais raras atualmente por conta da nossa atuação também, mas denúncias de crianças que trabalham em lixões, né? Aqui nós já temos aquele aterro que o pessoal fala que quem conhece diz que é um verdadeiro lixão, mas nós já tivemos casos de denúncia por exemplo, em Jacumã, né, onde nós atuamos, de crianças que foram encontradas trabalhando nos lixões. Aqui, outra situação, aqui que retrata o trabalho infantil doméstico. Muito importante também saber, porque às vezes nem todo mundo tem o conhecimento do que é trabalho infantil doméstico. Vou dizer assim, em poucas palavras, mas o que é o trabalho infantil doméstico? Primeiro, é proibido para menores de 18 anos. O trabalho doméstico, minha gente, como é que ele é caracterizado? Primeiro, se a criança ou adolescente ele é retirado da sua casa e é empregado, é colocado numa casa de terceiro, nem que isso não comprometa a sua educação, digamos assim, que ele frequente a escola, mas que se ele vai para uma casa de terceiro, por exemplo, pela manhã e estuda à tarde, é trabalho doméstico, sim. Dentro da própria casa, pode existir trabalho doméstico? Pode. Quando o pai, a mãe ou o responsável coloca toda a carga de trabalho em cima daquela criança ou daquele adolescente. Deixa o menino, a criança ou o adolescente cuidando dos filhos, cuidando de toda a responsabilidade da casa, cuidando dos afazeres do lar, cuidando dos irmãos menores. Isso também é trabalho infantil doméstico, certo? E é proibido. Quando é que nós não consideramos o trabalho como doméstico, mas sim como, digamos assim, um trabalho que teria um caráter formador? Quando, por exemplo, dentro da sua casa, você naturalmente coloca o seu filho para arrumar os livros dele na estantezinha dele, arrumar os brinquedos depois que brinca, arrumar a sua cama. Isso aí tem caráter formador, não é trabalho doméstico. O trabalho doméstico ele se caracteriza quando ele compromete o rendimento escolar, quando ele impede o acesso à escola, aí sim nós vamos ter como caracterizado o trabalho infantil doméstico, certo? Agora, aquelas pequenas atividades que têm esse caráter formador, também a gente vai chegar ao extremo de dizer que é trabalho infantil doméstico. Então, aí, vejam os senhores, né, e as senhoras, outra situação de trabalho, né, que nós temos e nós encontramos, coisa gravíssima, crianças trabalhando em oficinas, as mãos aí todas sujas de graxa.
Aí, outra coisa, outra atividade muito combatida pelo Ministério Público do Trabalho, nós temos, inclusive, o primeiro caso de ação civil pública no Brasil, que foi, o caso aconteceu em Sapé, já transitou em julgado, né, o Ministério Público conseguiu ganhar essa causa, né, a procedência da ação, que foi um caso de exploração sexual comercial que ocorreu em Sapé, né, envolvendo políticos, envolvendo empresários da localidade. Bem, aí essa situação realmente é muito grave, né, e nós temos notícia, a nossa assessora de comunicação estava falando que esteve entrevistando o pessoal de Baía da Traição, e o pessoal disse que lá, infelizmente, existe essa realidade da exploração sexual comercial. E, se existir, façam esse relato e tragam o caso para o Ministério Público do Trabalho atuar. Outra situação aí é o trabalho informal urbano. Isso aí é o trabalho que a gente chama do pessoal que fica nos semáforos, como malabaristas, né, malabares. Né? Então, é também a situação de trabalho que deve ser relatada ao Ministério Público. Aqui o trabalho, veja aí só uma criança no trabalho, na construção civil, né, com tijolos. E a outra ali trabalhando não, né, brincando com aqueles, Lego, como é que chama? Lego, né? Bem, e qual a principal diferença nas fotos acima? É o que é o nosso trabalho, né? É o nosso empenho em alterar uma cultura em que crianças e adolescentes são vistos como cidadãos de segunda categoria e existem apenas como apêndice da vida de um adulto. É preciso fazer cumprir a Constituição e trazer as crianças e adolescentes, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade social, ao seu posto de sujeitos de direitos. Só para terminar. Então, aí só um pensamento para fechar, né? De Bertolt Brecht, que diz: estranhem o que não foi estranho. Tomem por inexplicável o habitual. Sintam-se perplexos ante o cotidiano. Tratem de achar um remédio para o abuso, mas não se esqueçam de que o abuso é sempre a regra. Então, muito obrigada, e eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas dos senhores e das senhoras a respeito do trabalho infantil, a respeito do trabalho do adolescente e sobre qualquer assunto relacionado ao tema da minha explanação. Muito obrigada. Nessas feiras, no sábado e no domingo, geralmente a gente vê uma série de adolescentes e crianças com aqueles carrozinhos de mão. Em Bahia, principalmente, onde eu moro. Qual a atitude que a gente deve tomar? Olha, trabalho nas feiras é uma coisa muito séria e um grande desafio realmente para todos nós. Por quê? Primeiro, a fiscalização não funciona no sábado e no domingo, né? Então, se o Conselho Tutelar ele identifica esse trabalho nas feiras, seria muito importante fazer um relatório, pegar o nome dessas crianças, pegar o nome dos pais responsáveis, encaminhar o fato para o Ministério Público do Trabalho, porque o que o Ministério Público pode fazer em relação ao trabalho nas feiras? Inclusive, a gente tem feito isso no interior já, quando nós recebemos denúncias. A gente chama a prefeitura, porque o município, quem dá aquela concessão, aquela permissão para aquelas feiras, são os municípios. Então, eles têm que proibir o acesso daquelas crianças nas feiras. Eu vou citar um exemplo. Aconteceu, tivemos essa denúncia em Cabedelo. Cabedelo criou um projeto lá, junto com a Secretaria de Ação Social, que no final de semana, que funciona a feira, o mercado de Cabedelo, eles fazem uma espécie de colônia de férias com as crianças lá no mercado. Então, eles não deixam que as crianças fiquem circulando com aqueles carrinhos, que a maioria é com carrinho de compra, né? Uma vez eu estive lá fiscalizando, fui até com a auditora fiscal do trabalho, lá em Cabedelo, a fiscal quase apanha dos pais, porque ela começou a entrevistar as crianças, né, os adolescentes, e os pais ficaram revoltados, porque, não, meu filho tem que trabalhar, precisa me ajudar. Mas, enfim, a gente pegou aquele relatório
e teve toda uma ação junto ao município. A gente só pode trabalhar assim, porque isso aí é questão de políticas públicas. Aí é problema do município. Na verdade, a resolução 109 da CMAS diz que o município precisa ter um serviço de abordagem social para fazer essa abordagem nos espaços. Esse não é o trabalho do Conselho Tutelar, que muitas vezes é confundido. A senhora acabou de dizer que a fiscal do trabalho chegou lá e quase foi agredida. E quando o carro do Conselho Tutelar para, é muito pior. Porque nós não podemos ser um órgão que as crianças tenham medo, que a população tenha medo. E na hora que a gente vai para a feira fazer uma fiscalização de trabalho infantil, ao invés de nós termos a sociedade como um braço que vai nos ajudar na defesa e na proteção da criança, nós acabamos criando um distanciamento muito grande dela. E um caso que está acontecendo, que está sendo muito recorrente em João Pessoa, não sei no interior, é que o Ministério Público do Trabalho está encaminhando para os conselhos tutelares para que o Conselho Tutelar fiscalize pedreira, doceria, que, no caso, não é o Conselho Tutelar que fiscaliza, seria a Delegacia de Trabalho, porque é uma empresa, e aí o nosso trabalho, identificando o trabalho infantil, é requisitar o serviço do RUARTES, para que o RUARTES faça a abordagem na rua e encaminhe para o Conselho todas as informações para que a gente possa notificar a família. Né? E, assim, o nosso trabalho, nós fiscalizamos as instituições que recebem crianças e adolescentes. Empresas, nós não temos essa atribuição. Eu não falo a palavra fiscalizar. Para mim, não é fiscalizar. Para mim, seria uma averiguação. Para mim, não importa se é uma empresa, não importa quem é o tomador de serviço. Está havendo violação de direitos, para mim, o Conselho Tutelar tem que estar presente, sim. Lá na Feira de Cabedelo, eu fui e enfrentei isso com a fiscal, conversei com os pais, como procuradora, era num dia de sábado, e expliquei, olha, infelizmente, fui explicar toda a situação, que realmente a legislação proibia, e que eu tinha que identificar aquelas crianças, tinha que saber quem eram os responsáveis, porque eu tinha que tomar alguma atitude. Agora, o RUARTES, em primeiro lugar, o RUARTES ele só existe em João Pessoa, mesmo assim ele não funciona de 24 horas, ele não funciona sábado, domingo e feriado, já existe inclusive um procedimento investigatório aberto em relação a isso, para que o RUARTES volte a funcionar, inclusive o promotor lá de Mangabeira já chamou a prefeitura, já chamou o RUARTES, já chamou, que eu soube através do FEPET, toda essa rede, para que o RUARTES, eu não sei se o RUARTES vai voltar a funcionar 24 horas, se nós tivermos o RUARTES, porque o RUARTES é um serviço de abordagem de rua, deixar bem claro, né? Se não é, por exemplo, se está dentro de uma feira livre não é rua. Feira livre é um mercado, é uma feira, que o Conselho Tutelar não só pode, como deve chegar e fazer, sim, um relatório. Ele não pode se omitir nesse aspecto. E se o problema é só o nome fiscalizar, pois tira essa palavra, esqueça o nome fiscalizar, substitua por outro, vamos dizer, vamos averiguar, vamos olhar, porque eu não tenho nenhum problema, eu já tive problema aqui em João Pessoa, em relação a isso. Mas nos diversos outros municípios, eu recebo os relatórios dos conselhos tutelares, muito bem feitos, porque quando eu peço para averiguar, eu peço para que identifique as crianças, identifique o tipo de atividade, identifique o explorador e me encaminhe. Aí quem vai chamar o explorador e quem vai tomar as medidas sou eu, Ministério Público do Trabalho. A empresa, a Superintendência Regional do Trabalho, ela fiscaliza a empresa. Raramente os senhores vão encontrar a criança trabalhando em empresa. Muito difícil. Pode até ser que aconteça isso no interior, por exemplo, mas na capital... Porque na capital, o empregador, ele tem muito mais consciência disso. Ele sabe que ele não pode empregar criança e adolescente nos seus estabelecimentos, a não ser na condição de aprendiz. Porque eles estão constantemente fiscalizados em relação a isso. Eu mesma já fiz audiências públicas aqui
com mais de 600 empresários na Estação Ciências sobre a questão do trabalho do aprendiz. Então, se essa situação, ela pode acontecer numa pedreira lá no interior, lá em Junco do Seridó? Pode. Qual o problema de o Conselho Tutelar chegar lá? Nenhum. Os senhores podem fazer isso, os senhores têm atribuição para isso. O Estatuto da Criança deu atribuição aos senhores para fazer esse tipo de atividade. Isso não é problema nenhum. Eu recebo, nós no Ministério Público, tanto aqui na sede como em Campina Grande, nós recebemos, sim, os relatórios circunstanciados dos conselhos tutelares, encaminhando os casos de violações relativos a trabalho infantil. Nós nunca tivemos problema com isso, não. Tá? Se algum procurador coloca o nome fiscalizar, entendam como averiguar, como investigar, como verificar. Não se sintam que vocês estão, por exemplo, usurpando ou estão exercendo a função de um fiscal do trabalho. Tá? Não sintam, não sintam esse peso em cima de vocês, que esse peso não existe, não. Tá bom? Boa tarde a todos e todas presentes aqui, conselheiro de toda a Paraíba. Eu queria dizer à senhora procuradora, aliás, desculpa, é o seguinte, é muito perigoso. A senhora falou assim, que para o Ruartes não é o órgão perfeito para fazer esse tipo de situação, porque ele faz abordagem, que dirá o conselho que não é serviço. Entendeu? Por quê? Porque a gente não usa arma, a gente está na rua para ver violação. Não um dono de bar que se empodera para botar adolescente para trabalhar. Eu acho assim que é muito temeroso. Eu posso até ver colegas no interior fazendo, como a senhora está dizendo, pode até fazer, não sei porquê, mas se faz. Mas aqui e acolá a gente escuta morte de companheiro nosso nos interior, entendeu? Correndo risco. Porque tem que ter um entendimento, a gente não está se negando. Tem violação, nós vamos fazer. Agora, uma coisa é chegar no conselho, um direito violado, eu atender. Uma coisa é eu estar na rua, entrando em bar, restaurante, junto com polícia militar, junto com outros órgãos de segurança pública, porque está modificando o nosso jeito de trabalhar. Porque a sociedade está entendendo que a gente está, assim, fazendo a fiscalização e a gente está criando uma certa inimizade mesmo, eu digo até assim, um ranço na nossa região, de até chegar ao ponto de fazer o mal a gente. É isso que nós somos temerosos pela vida da gente também. Eu acho assim, que tem que ser analisado mais um pouco. Eu acho assim, o fiscal foi na feira, foi em qualquer lugar, tem um direito violado, passa para o Conselho Tutelar. Agora, a gente fazer, a priori, essa ida, aí é complicado, porque assim, a gente não tem o poder de multar, a gente não tem nada, a gente vai só, quer dizer, uma coisa é o fiscal, chega lá, fazer multa e encaminha para a polícia ou o Conselho, tudo bem. Agora, uma coisa é o Conselho ir lá descobrir, ora, você está criando uma certa... Está entendendo, doutora? É isso só pelo zelo, pela função da gente também. Discutiu bastante isso, eu conheço bem a posição dos senhores, porque isso nós já discutimos em reunião aqui com a doutora Soraya Corel, já discutimos isso no Ministério Público, já discutimos o fluxo, né, de encaminhamento, se seria primeiro por Ruartes e etc. A gente já sabe que essa questão do Ruartes, da maneira como funcionava anteriormente, realmente era diferente, depois se mudou para o Ruartes, ficou atendendo tudo, idoso, né, todo tipo de situação de rua. O que eu estou querendo deixar bem claro, os senhores não vão lá fiscalizar, não. Vocês vão identificar, vão só relatar, identificar quem é que está sendo o explorador, quem é o explorado. Quem vai atuar aí somos nós, Ministério Público do Trabalho. Não é nem a SRT, não. É o Ministério Público. Vocês vão apenas relatar fatos, identificar pessoas. Quem vai aplicar a multa, quem vai ingressar com ação na justiça, quem vai chamar município, é o Ministério Público, não são os senhores. Se os senhores se depararem com qualquer situação de violação a direitos da criança e do adolescente, os senhores têm atribuição, sim. Tem atribuição. Gente, vem cá, a gente do interior, por exemplo,
Se a gente identifica, se nós, conselheiros, eu não sou conselheiro, mas eu sou presidente do CMDCA, mas sou sociedade civil, sou servidor público, se eu identifico uma criança no trabalho infantil, se eu identifico, por que não eu, enquanto sociedade civil, colocar para o conselho, olha, todo mundo lá conhece, todo mundo, lá no interior, colocar, olha, aquela criança, ela está trabalhando, ela sai de 3 horas da manhã lá do mutirão, vai com o carro, quer dizer, eu não posso, por que eu não posso fazer isso? Então, por que o conselho não pode também identificar, pelo menos, se você está vendo a negligência, eu estou vendo, eu não fui atrás não, eu estou vendo diariamente, então assim, isso é fato de que, é óbvio que o papel não é fiscalizar, ir lá como fiscal, que aí você vai voltar para o Código de Menores. Isso não é o papel de vocês, certo? O papel de vocês, exatamente, se vocês observarem que tem essa demanda e que se tem esse trabalho na cidade, vocês podem sim, vocês observando, vocês podem notificar a família, chamar para conversar. Não é o papel de você chegar lá e fiscalizar e ir atrás da criança, não. Eu acho que não é dessa forma que ela está colocando, doutora. Eu acho que se vocês estão entendendo assim, eu acho que é uma visão errônea, mas todos nós somos responsáveis pela proteção da criança e do adolescente. Todos. Então, enquanto servidores públicos, enquanto conselheiros, enquanto sociedade, enquanto família, todos somos responsáveis, sim. Olhe bem, eu acho que a gente não pode confundir as histórias aqui. Exatamente o que a gente disse é que o nosso papel é notificar a família depois, porque se existe uma resolução nacional, do Conselho Nacional da Assistência Social, dizendo qual é o fluxo, não sou eu que vou mudar esse fluxo. O papel do Conselho Tutelar não é em pedreira, não é em empresas fiscalizar. Se não é fiscalizar, é averiguar, é só para trocar o nome, o risco é o mesmo para o conselheiro. Nós temos conselheiros morrendo, porque vão fazer o que não é atribuição deles. Fiscalizar, averiguar ou investigar, principalmente, quem investiga é delegacia. Esse não é papel de conselheiro tutelar. Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus. O problema é que tem conselheiro que faz o papel que não é dele, certo? Aí, depois, todos... A gente tem uma militância enorme, eu venho da militância, eu não caí por acaso nem de paraquedas dentro do Conselho Tutelar. A gente veio de uma luta para efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente desde 86, e eu nunca vi na minha vida isso. Todos os lugares que a gente vai, formações que a gente vai fora de João Pessoa, sempre é dita a mesma coisa. O nosso papel não é fiscalizador de empresas. Nós fiscalizamos, e está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós só fiscalizamos instituições de atendimento à criança. Vamos deixar isso bem claro. Na verdade, eu acho que está todo mundo falando a mesma língua e a gente não está conseguindo dialogar. É por isso que eu resolvi interceder. Na verdade, o que está se falando não é que o Conselho Tutelar tenha que estar periodicamente visitando empresas e avaliando situações de vulnerabilidade, se não existir aquela delação. Mas, havendo uma situação pontual, de uma denúncia, o que a doutora Adilene está falando é que é sim a atribuição do Conselho Tutelar detectar aquela violação naquele ambiente, relatar o fato e trazer a notícia da violação ao MPT. É só isso que ela está dizendo. Havendo a notícia de violação, é sim a atribuição do Conselho Tutelar ir até lá, detectar a violação e levar a notícia. Não é papel do Conselho Tutelar efetivamente estar visitando empresas e periodicamente avaliando situações de vulnerabilidade. Né? Mas, havendo uma denúncia específica, é atribuição do Conselho Tutelar ir até lá, detectar a situação de vulnerabilidade e informar o MPT. E havendo algum perigo específico à integridade física de algum conselheiro, aí pode solicitar o apoio da polícia, eventualmente alguma situação, porque, invariavelmente, a atividade, ela desagrada. Como é a atividade do promotor, como é a atividade do juiz, como é a atividade... É uma atividade que, eventualmente, desagrada alguém se sente insatisfeito, mas a gente não pode agir por isso, porque quando a gente se omite por medo, a gente desprotege uma criança, um adolescente, que precisa muito mais da gente. Né? Então, esse é o nosso papel, é guarnecer, é proteger, é só isso. Havendo uma violação, detectar e trazer o MPT. É só isso. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. É exatamente isso. Eu acho que
Risco todos nós corremos, todos, em qualquer atividade que nós exerçamos, nós corremos riscos. E como a doutora Juliana disse, se eu não me fiz bem entender, mas quando existe violação de direitos, sim, os senhores têm atribuição. Tá? E como o nosso colega aqui muito bem pontuou, está no artigo 227, é dever da sociedade, do Estado, né, dever da família, da sociedade, do Estado, né, assegurar com absoluta prioridade. Então, fala lá, nós todos aqui, como sociedade, nós temos dever moral, como sociedade. Como operadores do direito, nós temos dever jurídico, inclusive. Nós não temos só o dever moral, temos dois, jurídico e moral. E podemos, inclusive, ser responsabilizados em caso de omissão. Né? Então, assim, é deixar bem claro que, em momento nenhum, eu falei que o Conselho Tutelar tem que estar dentro de empresa, lá fiscalizando. Não. Houve uma situação de violação de direitos, vai lá, identifica e encaminha. Quem vai tomar as medidas somos nós. É porque, inclusive, só nós temos esse poder, né, de entrar, por exemplo, com ação civil pública, de entrar com alguma medida em relação ao município. Né? Então, eu tenho o conselheiro tutelar como parceiro. Né? Para mim, eu enxergo o conselheiro tutelar como parceiro do Ministério Público. E é assim que acontece no Brasil todo. São nossos grandes parceiros no combate ao trabalho infantil, no combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. E é nessa parceria que nós apostamos para mudar esse cenário que nós temos no Brasil. Tá? Mas o que acontece é isso mesmo. Mas quando é uma situação que é caso de trabalho em empresa, quem vai é a Superintendência do Trabalho. Ninguém pede fiscalização de conselho tutelar em empresa, não. Isso não acontece. O que acontece, por exemplo, chega uma denúncia, por exemplo, um exemplo aqui. Chegou a denúncia de que num bar, digamos assim, está havendo exploração sexual de criança, adolescente, num bar, não sei aonde, lá no interior. Geralmente o procurador pede para que o Conselho Tutelar, que está lá próximo, muito mais próximo, vá lá e faça a identificação. Porque o que acontece? Eu já peguei vários casos desses, de chegar, porque, gente, olha só, Conselho Tutelar nós temos em todos os municípios do Brasil. Auditor fiscal, você conta nos dedos. Então, qual o problema de eu poder contar com o auxílio do Conselho Tutelar? Não é na empresa, não. Geralmente, quando é no interior, quando o procurador pede, manda um ofício para o Conselho Tutelar, é uma situação de criança ou adolescente que tá em situação, geralmente em situação de exploração sexual comercial. Eu já peguei situação que o Conselho Tutelar me mandou o relatório com o nome do estabelecimento, o nome do proprietário, mandou o nome das crianças, dos adolescentes que foram encontrados. Eu chamei o proprietário, firmei um termo de ajustamento de conduta com ele, para que ele se abstenha, né, de permitir, ou para que ele coíba o acesso de criança e adolescente no estabelecimento dele. Teve um que, não é porque ele ficou usando a internet na calçada, pois o senhor vai proibir de utilizar a internet na calçada. Pronto. E assim eu fiz. O Conselho Tutelar já me deu o feedback, doutora, as crianças, os adolescentes não estão mais lá. Eu nem precisei pedir, eles me mandaram um ofício para mim, dizendo que retornaram ao local, e aqueles adolescentes não se encontravam mais lá, porque, na realidade, eles estavam lá, não existia exploração sexual. A denúncia era que não tinha nem fundamento. Eles ficavam lá só para captar o sinal de internet. Mas até isso eu tive que proibir. Então, na realidade, o Conselho Tutelar, quando a gente pede o auxílio do Conselho Tutelar, geralmente são casos de situação de trabalho informal, trabalho em feira, trabalho em essas de exploração sexual, principalmente, lixão, né? Trabalho em lixão. Então, até agora, pelo menos em relação aos meus pedidos, nenhum conselheiro tutelar se negou a atender. Eu recebo os relatórios normalmente. É o seguinte, lá em Rio Tinto, eu sou Lourdinha do Conselho Tutelar de Rio Tinto, a palhaça Vão Te Ver, do Hospital Laureano, voluntária. E lá em Rio Tinto, nós tivemos um caso abordado como trabalho infantil, né? Há décadas que essas crianças em Rio Tinto, né, Lielba?
carrega frete aos sábados, carrinho de mão cheio de feira, crianças, adolescentes pesados. Então, o prefeito, quando assumiu o mandato, em 2016, ele disse que 15 dias ele era o prazo, né, que ele esperava para o Conselho Tutelar tirar todas aquelas crianças desse trabalho na feira. Então, o que nós fizemos? Levamos o caso ao Ministério Público. O doutor Judas, que é um juiz muito competente, é uma pessoa muito humana, ele fez uma reunião lá na prefeitura, não foi, Aglair? Onde ele disse, realmente, né, não pode. Lugar de criança é na escola. Então, o que nós fizemos? Todos os conselheiros fizemos um termo de compromisso e de responsabilidade. Fomos nas casas de todas essas crianças, à noite, não foi, Aglair, está lembrado? Onde os pais assinaram, ciente de que não podiam permitir que seus filhos fossem para a feira, para esse trabalho que não era legítimo, né? Mesmo assim, eles insistiram em ir para a feira. Nós pegamos todos os termos de compromisso e responsabilidade que os pais tinham assinado, conscientes do seu dever, que não podiam deixar os filhos, né, expostos àquela situação, e levamos ao Ministério Público. Porque, como foi falado, nosso trabalho não é fiscalizar, mas a gente tem que orientar, tem que proteger. Nós estamos aqui para defender o direito da criança e do adolescente. Para isso que nós fomos eleitos. Então, se o Ministério Público não tomou uma decisão, mas nós acreditamos que fizemos a nossa parte. Agora, houve aquela lamentação. Uma mãe dizia assim, olha, eu comprei um celular para meu filho, que ele paga todo sábado R$20 que ganha. O outro dizia assim, olha, eu só carrego a feira da minha irmã, mas é o dinheiro de cortar o cabelo. Então, é uma situação que a gente fica assim, meu Deus, o que é que eu faço? Então, também convocamos o CREAS e deixamos lá os problemas e a hora que chamarem nós para resolvermos, nós voltamos novamente. Mas a consciência de que nós fizemos a nossa parte, não fomos omissos, né? É porque a minha preocupação sempre é a questão da perpetuação da vulnerabilidade, né? Se tem um dinheiro para pagar um celular agora, mas se prejudica pelo resto da vida a possibilidade que tem de conseguir um emprego através de um estudo. Né? Então, esse momento em que a pessoa estaria na feira, estaria estudando, galgando um futuro muito mais promissor, né? e um trabalho muito melhor e muito mais de retorno para um futuro para essa criança do que aquele recebimento pontual de um valor ali específico para pagar um celular. Não, mas assim, é tão triste nós, enquanto conselheiros tutelares, estarmos defendendo o trabalho infantil, porque a gente tem que defender o inverso. A gente tem que defender que a criança tem que... A gente quer isso para o nosso filho, a gente quer deixar nosso filho no sol quente, no batente, na feira, levando sábado e domingo frete, para ganhar R$10 e muitas vezes para entregar para um pai, para o pai beber. Né? O que a gente percebe é que muitas dessas crianças sequer ficam com esse dinheiro. Né? E ali ela está sujeita à droga, a vício, a álcool, à exploração sexual. Né? Então, assim, é um ambiente muito violador, minha gente. Não comunguem com isso, não. O que a gente não quer para os filhos da gente, a gente não quer para os filhos dos outros. Então, é um ambiente muito ruim. Então, por mais que se deixe de ganhar R$10, R$15, para que um celular? Né? Vá estudar, meu filho, vá brincar, vá viver sua infância. No futuro, você vai ter oportunidade de emprego, você vai ganhar 10 celulares através do emprego muito mais digno. Né? Pois é, civis de convivência, a prefeitura tem como subvencionar essas famílias, né, através dos benefícios assistenciais, programas de geração de renda. Né? Tem outras possibilidades. A gente não precisa sacrificar a infância de uma criança por causa de um celular e de R$10 numa feira, no final de semana. Né? Minha gente, a gente precisa avançar por causa de outras temáticas que vão ser trabalhadas. Doutora, eu dou graças a Deus quando certas falas é feita que demonstra na outra ponta que às vezes o entendimento até é equivocado. É equivocado porque às vezes apoia o trabalho infantil, é equivocado porque faz o serviço errado. É isso que tem que ter entendimento. É o que a gente está falando. Cada um no seu quadrado. Eu digo direto isso. Eu quero dizer assim, olha, doutora, e como a procuradora fala, ela já encaminhou até para o Praia Ofício.
E vou dizer a ela que todos foram respondidos, tá certo? E encaminhados para os órgãos competentes. Vou dar um exemplo à senhora. Nós temos o Bar Tororó. Quem é de João Pessoa sabe que é um bar, que é um ponto de droga, conhecido por todos em João Pessoa, inclusive pela polícia. Aí eu lhe pergunto, é papel do conselheiro ou é papel da polícia? Quer dizer que tinha que ter a necessidade de Josévaldo gritar na frente do Tororó que lá é ponto de droga, para que depois Josévaldo for ver uma vulnerabilidade numa comunidade e lá está os traficantes. Eita, o conselheiro Caboeta. Olha o conselheiro Caboeta. Aí eu vou ficar sem poder fazer o meu verdadeiro papel, que é de assistência, é de vulnerabilidade social. Tá certo? Agora eu lhe pergunto, cadê a polícia que não está sendo feito o papel? O colega fala, concordo, está na Constituição, um papel muito bonito. Colega, está ali um assalto ali naquela loja ali, 2 cabos armados. Vamos lá, nós dois prender, tu quer ir? A gente sabe que está na lei, mas eu não sou louco de ir ali, o cara com revólver que está assaltando, eu vou lá combater. Não é meu papel, eu não estou preparado. Tá certo, doutora? É só isso que a gente quer esclarecer. Enquanto o conselheiro tutelar, a gente não se nega, a gente é um parceiro mesmo, como a doutora falou. Somos parceiro. Agora, tem que entender nossas limitações. Pelo amor de Deus, que eu não quero ver colega morto na rua, não. E nem eu deixar de fazer meu papel porque eu fiz outro errado. Tá bom? Muito obrigado, doutora. Não, é compreensível a preocupação que o senhor explanou, né? Temos um problema muito grande de segurança pública e, infelizmente, muitas vezes as polícias não cumprem o seu papel. Né? Não queremos que os conselhos tutelares enfrentem o crime organizado, o crime armado, sozinhos. Né? Queremos que a polícia dê suporte, queremos que a polícia cumpra o seu papel. Crime, né, é papel realmente de quem tem a atribuição para coibir crimes é a polícia. Né? Mas o que a gente quer é, ao se ver uma situação que envolve violação de direitos atendentes a uma criança ou um adolescente, que se noticie, que se formalize como uma forma de evitar a perpetuação da situação de vulnerabilidade de risco em relação àquela criança. Porque, enquanto o conselheiro tutelar se omite, é uma criança que está sendo desguarnecida, desprotegida, e que isso pode resultar numa violação à integridade física da própria criança, a vida dela. Então, se quer uma postura ativa na perspectiva de se evitar a perpetuação da violação de direitos. Mas, por óbvio, havendo um prejuízo pessoal a um conselheiro tutelar, há que se chamar a polícia, há que se solicitar o apoio da polícia para que a polícia dê suporte. E, inicialmente, o papel é da polícia de repressão ao crime. Né? O conselho tutelar ele vem como um agente de proteção à criança que vem atrás da polícia para resguardar o interesse daquela criança que está por trás daquela situação e coibir a perpetuação daquela situação de vulnerabilidade e risco. Se perceberem que a polícia, por algum motivo, não está cumprindo a sua função, se noticia a um determinado delegado, o delegado não cumpre, pode se solicitar, pode se comunicar ao Ministério Público. Nós temos um núcleo aqui, justamente de controle externo policial, né, e que pode fazer esse tipo de averiguação em relação à postura de uma conduta omissa por parte da polícia, né, e se punir o delegado ou um agente policial que esteja se omitindo no cumprimento do seu dever funcional. Isso a gente pode fazer. Mas a gente... Não. Também pode noticiar a ameaça. A gente não pode se omitir, porque quando a gente se omite, a gente deixa que aquela criança, permite que aquela criança perdure desprotegida. Bem, muito obrigada, doutora Adilene, pela sua participação.